Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Graças a Deus por nós estarmos aqui nessa tarde, iniciando a noite, que já são 6 horas. Eu agradeço a Deus por todos que estão aqui presentes. Sem demora, eu vou ler o texto da palavra de Deus, que diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Todos podem sentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela mesmo dá testemunho dela mesma ao dizer que ela é viva e é eficaz. Só ela tem o poder para falar a alma do ser humano como nenhum homem pode falar. A palavra do homem não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus, ela tem poder para transformar, para abençoar, para fazer coisas impossíveis acontecer, para fazer coisas que nós nunca imaginamos acontecer. E esse texto, ele vai falar de uma vida, de uma mulher em que a sua vida estava sem sentido. Uma mulher que toda a sua esperança tinha acabado, porque o texto diz que ela era uma viúva e ela tinha um único filho. E de repente aconteceu uma tragédia na vida dela. Ela perdeu o seu filho. Ela perdeu um jovem. A perda de um jovem já chama muita atenção, é muito comovente, porque o que se espera é que o jovem, ele enterra o mais velho, não o mais velho enterrar o jovem. Aqui aconteceu o contrário. A mãe enterra seu filho. E aqui, para a gente entender um pouco como o mundo daquela mulher tinha desabado, ela não era somente uma viúva, ela dependia daquele jovem, mas ela perdeu o seu único filho. Então, o seu único filho era a sua única esperança, porque ela esperava que aquele filho crescesse e trabalhasse e cuidasse da vida dela. Enfim, o cenário daquela mulher era um cenário de total desespero. Não existia nenhuma esperança mais para aquela mulher. Aquela mulher não sabia mais o que fazer, mas diante daquela situação, daquela aflição terrível na vida dela, de repente, assim como de repente aconteceu essa tragédia de seu filho morrer, de seu moço ir embora, também de repente apareceu na vida dela a solução para a aflição dela, chamada Jesus Cristo. Então, nessa início de noite, esse fim de tarde, eu quero dizer para a nossa vida que a palavra de Deus diz, irmãos, que e no momento em que a gente tiver em maior aflição, o nosso único socorro se chama Jesus Cristo. Quando você estiver em uma situação
em que você vê que não tem mais jeito, talvez não como aquela mulher, mas uma situação em que você olha para todos os lados e não vê esperança, eu quero dizer para você, existe esperança. A tua esperança é Jesus Cristo. E você precisa esperar, nós precisamos esperar nele, porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. A nossa esperança é Jesus. Então esse texto ele vai dizer aqui, eu vou aqui resumir para não tomar muito tempo. O pastor disse que eu teria 20 minutos, 25 minutos no máximo. Então esse texto aqui vai dizer que Jesus, ele olhou para a dor daquela mulher. Jesus vinha de uma caravana, ele tinha acabado de fazer um milagre acontecer, um servo do centurião, e ele vinha de uma caravana com uma grande multidão, e vinha ao encontro dessa outra caravana, que era o sepultamento desse jovem. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou diretamente para a aflição daquela mulher. Jesus, ele não olhou, não se preocupou quantas pessoas vinham, mas Jesus, o texto diz que ele o texto diz que ele olhou diretamente para ela. E esse olhar de Jesus não foi um olhar qualquer, mas foi um olhar diferente. Então esse texto diz aqui que Jesus, ele olhou para a dor daquela mulher. Então esse texto aqui nos ensina, irmãos, que nos momentos de nossa maior aflição, nós temos um Deus que olha para nós. Nós temos um Senhor que olha para nós. Nós temos um Senhor que se compadece de nós. Esse Senhor é Jesus Cristo. Assim como ele olhou diretamente para a dor que aquela mulher estava passando, assim Jesus Cristo, ele olha para a minha vida e para a tua vida quando você está mais precisando, quando ninguém pode te ajudar, quando ninguém pode fazer por você. Jesus, ele olha para você e ele pode fazer por você. Você está entendendo a mensagem nessa noite? Então agradeça a ele, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, que o nosso Deus, ele não se afasta de nós. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não criou o mundo e não criou a gente e deixou o mundo funcionando e deixou a gente jogado lá, desamparado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, que Deus nos criou e constantemente, todos os dias, o Senhor, ele age ao nosso favor. O apóstolo Paulo, ele disse isso, testemunhando lá em Atos, que nele nos movemos e nele nós existimos. É ele que nos carrega a cada dia. Então é por isso, irmãos, que a cada dia a gente quando passa situações e a gente olha para trás, para o que a gente passou, a gente às vezes faz uma reflexão: como foi que eu cheguei até aqui? Aí a resposta vem: foi o Senhor que me ajudou. Eu cheguei até aqui porque foi o Senhor que me ajudou. Porque se não fosse a ajuda do Senhor, você não estaria até aqui hoje buscando a Ele. Então a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele se compadeceu, ele olhou para a situação daquela mulher e ele sentiu a dor que aquela mulher estava passando. Somente ela sabia, como ser humano, somente ela e Deus sabia a dor avassaladora que estava no coração dela. Somente ela sabia e Deus também sabia. E esse que sabia e esse que sabe todas as coisas
é o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que você adora, é o mesmo Deus que você está servindo. Quando você está na maior aflição, você nunca vai ser desamparado por Ele. Esse mesmo Deus, Ele entende a tua dor. Jesus, Ele entende a tua situação, irmãos. Ele é o único que entende a tua situação. Por isso, irmãos, tem situações que é somente necessário contar para Ele, que somente Ele entende. Irmãos, a Bíblia diz, eu estava conversando com o irmão José lá na confraternização. Irmãos, Jesus Cristo, Ele foi como ser humano, Ele passou todas as dores possíveis que um ser humano pode passar. E é por isso que Ele entende quando a gente está passando por uma dor. Ele entende porque Ele passou primeiro. Por isso Ele entende. E o livro de Hebreus vai dizer, irmãos, que Jesus Cristo, Ele como ser humano, Ele sofreu tudo que o ser humano possa imaginar. Para quê? Para ser o nosso sacerdote, para ser aquele que nos ajuda quando nós mais precisamos. Então Jesus Cristo, Ele sabe o que você está passando, Ele está olhando para você, Ele está vendo a tua situação, o que você está passando. Irmãos, Deus está falando com você, o que você está passando. O Senhor não virou as costas para você, Ele está vendo tudo o que você está passando, irmãos, tudo. E o texto diz, irmãos, que além de Jesus sentir, olhar para toda aquela mulher, Ele entrou com uma ação para resolver a situação daquela mulher. E quando Ele vê aquela mulher, Ele diz, mulher, Ele diz uma coisa que se o homem falar, vai parecer loucura, porque aquela mulher, ela estava enterrando o seu filho, estava no enterro, e o enterro é lugar de choro, um lugar de luto. Quando a pessoa morre, existe choro, existe luto. E se eu como homem disser para uma pessoa que está passando uma dor dessa, mulher, homem, não chore, não vai servir de nada. A minha palavra não vai servir de nada, porque a dor é tão grande que não existe palavra humana que possa ajudar. Mas a palavra de Jesus é diferente. Tem palavra, irmãos, que a palavra do homem não resolve, mas a palavra de Jesus resolve. Quando Ele fala, a palavra dele faz efeito. Quando Ele fala, a palavra dele resolve. E Ele olhou para aquela mulher e disse, mulher, não chore. Ele quis dizer, mulher, eu estou aqui. Mulher, eu sou a tua solução, eu sou a tua esperança. Então a esperança chegou para aquela mulher, a esperança chamada Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui se cumpre, como diz Hebreus, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra que tem poder sobre a morte. Ele disse para aquele jovem, levanta. E aquele jovem se levantou, porque a palavra de Jesus tem autoridade para fazer o milagre acontecer. Aquela mulher, irmão, chegou naquele lugar passando, achando que seu fim, que era seu fim, que sua esperança não tinha mais jeito, mas chegou a solução para ela. A solução dela era Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você é que quando você achar que não tem mais jeito, quando você tiver uma situação que você achar que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito para Jesus Cristo. Aquela mulher sonhava, aquela mulher tinha esperança, mas por um momento, irmãos, seu sonho, sua esperança desabou, mas apareceu alguém que trouxe a ela o sonho novamente. Apareceu alguém que restituiu a ela a esperança. Apareceu alguém que restituiu a ela o sonho que ela tinha. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, se você crê, eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus vai devolver aquilo que você perdeu. Se você não tem mais esperança, eu quero dizer para você que Jesus, Ele vai te dar esperança novamente. Jesus vai restituir teus sonhos novamente para a glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos.
Ele vai fazer isso porque Ele tem poder para fazer isso. Só Ele pode fazer, irmãos. Jesus, na tua aflição, Ele é teu único socorro. O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Pode estar como estiver, mas não perca a esperança, porque esse Jesus Cristo, Ele não está morto. Pelo contrário, Ele tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Louvado seja Deus. E Ele disse, irmãos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse mesmo Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e será eternamente. E trouxe você para dizer isso para você nessa tarde, para dizer que Ele vai devolver para você a esperança, para dizer para você que Ele vai restituir teu sonho novamente, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, tudo para a glória do Senhor Jesus. Então eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.